Talvez você sinta isso todos os dias. A mente não desliga. Mas existe um caminho para você silenciar esse excesso. E é sobre isso que a gente vai avançar agora. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Yumi Matsubara, criadora do sistema de inteligência multidimensional, que é um caminho para a sua inteligência expandida e a transformação das suas realidades, a sua e também de outras pessoas. Aqui no canal você vai encontrar práticas, reflexões e para você viver com mais leveza, propósito e conectado a quem você é de verdade. Então, respira fundo, porque esse vai ser o início de uma série de transformações que podem ser as mais importantes da sua vida. Vem comigo, então. A gente vive, gente, num mundo de excessos, de estímulos, né? São telas, celular, computador, é, esse excesso de notificações e tudo isso leva a gente ao famoso FOMO, né? Esse medo de perder alguma coisa que está acontecendo. Com tanto estímulo e ruído externo, isso também vai gerando esses ruídos internos, né? Uma sobrecarga ativa dentro da gente e esse medo ativa, o medo de perder alguma coisa, ativa esse modo de sobrevivência dentro da gente, né? Ativando o cortisol, o estado de alerta constante. Então, assim, nas dispersões, né? A gente acaba sentindo que está dispersando a nossa atenção a todo momento sem fixar em algo e abordar esse assunto profundamente, né? Trazer clareza, à luz a um determinado tema. Está acontecendo com você? Então, então a gente perde, né, essa presença, essa oportunidade da gente estar plenamente com a gente mesmo e com prazer, né? É o prazer de ser quem somos, né? Então, essa sobrecarga toda de informações, de estímulos, preocupações, ruídos que também são internos, são emocionais, desencadeia um ciclo vicioso dentro do nosso sistema imunológico, fisiológico, né? E o que acontece então, né? A gente, no sistema, no nosso sistema cerebral, né? A gente ativa essa amígdala cerebral e ela sente essas percepções externas de medo, né, como uma ameaça e cria então esses sinais de alerta e aciona o sistema simpático. E nessa cascata, né, de estresse, ela vai também liberando esse cortisol e adrenalina, que são hormônios, né, do estresse, da fuga e da luta, né? E os batimentos cardíacos aceleram, existe uma tensão muscular e uma vigilância mental muito maior, né? Então, esse nosso sistema de defesa, de sobrevivência, utiliza a boa parte ou grande parte da nossa energia para estar em modo de alerta, de sobrevivência, porque se for necessário, nós vamos fugir, certo? E o que que acontece com isso, né? Nossa visão criativa, o nosso planejamento, a nossa capacidade de tomar decisões com centramento, ela diminui, né? E pondo em risco que a gente tome decisões mais elevadas, né? E também isso tem toda a ligação com essa capacidade de acessar o nosso eu maior, né? É o nosso eu mais expandido,
aquele que sabe exatamente o que nós estamos fazendo aqui e agora, né? Ele consegue tomar as melhores decisões, né? As mais elevadas para a nossa vida. Então, nesse circuito de viver na sobrevivência, nós vamos criando uma neuroplasticidade, né? Então, se todo dia nós ativarmos esse circuito, né, de ansiedade, que libera, né, esse modo de sobrevivência, acionar a amígdala, libera o cortisol, isso tudo vai criando um caminho neural que vai sendo percorrido dia após dia, dia após dia. E quando a gente faz isso diversas vezes, esse é o nosso caminho natural, né, de todos os dias. É um caminho que nós simplesmente fazemos sem perceber. Às vezes nem lembramos mais como é estar num estado relaxado, num estado criativo, num estado em que a gente pode estar na presença e simplesmente saborear o momento, simplesmente estar no prazer de simplesmente estar com alguém, simplesmente também estar na sua própria companhia, né? E a gente acaba por deixar de viver muitas situações, né? De estar presente nas situações do nosso dia a dia, conosco mesmo, com as nossas percepções mais elevadas, com a nossa família, e depois a gente simplesmente diz, né? Nossa, podia ter aproveitado mais esse momento, né? Acontece isso com você? Então, veja que se a gente aciona sempre, todos os dias, o mesmo circuito, a gente se torna menos capaz ou até incapaz de criar fazer novas criações, usar a nossa criatividade para novas realizações. E assim a gente mingua ou a gente simplesmente não cria novas perspectivas, novos caminhos neurais para criar novas realidades para a gente. E a gente vive sob esses padrões antigos, que sim, eles podem ser de crenças dos nossos ancestrais, de nós quando fomos programados desde o útero da nossa mãe, e principalmente até os 7 anos, 10 anos, por aí, né? Então, é importante tomarmos consciência do que está acontecendo em nível cerebral, dessa nossa neuroplasticidade, e também as consequências disso no nosso dia a dia, né? Então, para a gente seguir adiante aqui, né? Para a gente saber que estar num estado de presença, num estado de reconhecimento de si mesmo, da nossa própria verdade e das nossas próprias capacidades, isso muda, né? Simplesmente pode transformar a nossa realidade ou o que estamos enxergando a respeito da nossa realidade, né? Porque no momento que estamos num padrão de luta e fuga, nós simplesmente colocamos foco naquilo e todas as outras demais situações, contextos da nossa vida simplesmente passam despercebidas, podem passar diretamente para o nosso subconsciente, né? E quanto da nossa vida, da nossa existência podemos estar perdendo com isso, tá? Então, trazendo um pouco de luz sobre
essa necessidade de pararmos o nosso cérebro, né? De estarmos em silêncio, melhor dizendo, né? Silêncio mental, não silêncio de palavras somente, né? Ou esse silêncio de que o cérebro diminui o seu ritmo cerebral, de ondas cerebrais, para principalmente alfa e beta, e que a gente assim tenha menos pensamentos. Então, existem várias pesquisas que falam dessa importância, tá bom? Então, a Duke University, em 2013, fez uma pesquisa, né, e constatou que 2 horas de silêncio por dia estimula a neurogênese do hipocampo cerebral, né? Então, é uma área ligada à memória, aprendizados e emoções. Apenas 2 horas, né? Então, isso pode ser poderoso para a sua regeneração cerebral, esse momento de silêncio, né? E o Journal of Cognitive Neuroscience disse que o silêncio reduz a ativação da amígdala, né? E essa amígdala, ela é responsável por esse estímulo do medo e do estado de alerta. E o silêncio também promove esse fortalecimento dessa rede pré-frontal, que está associada à clareza, a tomadas de decisões e ao autocontrole e autoconsciência. Veja como é importante, então, esse estarmos em silêncio. O máximo de tempo que pudermos, né, gente? Mas como estamos muito atarifados, vamos conversar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, vamos lá estimular esses minutos em que a gente pode tirar quando estamos hiperestimulados, quando o raciocínio está nesse brain fog, né? Nessa confusão mental. Então, apenas 2 minutos de silêncio já reduzem significativamente a pressão arterial e os níveis de cortisol, né? Esse hormônio do estresse. Tá? Então, esses são dados do estudo do Heart Journal, de 2006. Tá? Então, no seu trabalho, no seu dia corrido, cabe 2 minutos de silêncio para diminuir a produção de cortisol, o hormônio do estresse, tá bom? 10 a 20 minutos diários de silêncio também provocam uma maior coerência cardíaca, né? O que é isso? É uma sincronização do nosso cardíaco com o nosso coração, com a nossa mente e o nosso ritmo cerebral, né? Então a gente fica muito mais coerente, a gente fica mais equilibrado para trazer essa clareza mental para a gente, certo? A gente vai fazer uma prática aqui para trazer essa clareza para você, tá bom? Eu só vou criar mais um pouquinho de espaço para a gente seguir nessa prática, então fique aqui, tá? Então, o silêncio, gente, não é exatamente ficar sem pensamentos, tá bom? Então, o silêncio é a nossa capacidade de diminuir, reduzir e esvaziar o excesso de pensamentos, né? Sendo compassivo, né? Tendo compaixão pelo nosso estado, né? Que está muito agitado, ansioso. Então,
Apenas essa observação e essa intenção de reduzir esses pensamentos e tudo bem esses pensamentos passarem pela nossa tela mental e a gente deixar ir, isso já é muito benéfico, né? Dar um espaço entre um pensamento e outro. A gente, inclusive, estimula muito, né, os insights, porque ao longo do nosso dia é muito importante a gente ter acesso ao nosso eu maior, né? Como a gente fala muito aqui na escola multidimensional do eu maior. E como estamos estimulados, hiperestimulados, muito no mental, esses espaços entre pensamentos já possibilitam que nosso eu maior já se comunique com a gente através dos insights. E sim, você já teve insights, né? Aquilo que não estava na sua frente, como ideia, como pensamento, como uma solução para um problema, uma sugestão, uma ideia nova, e simplesmente ele aparece. Em que momentos isso acontece para você? Pensa um pouquinho agora. Você pode dizer que é quando você levanta para fazer um cafezinho para você, quando você levanta é, da sua mesa e vai fazer outra coisa, quando você toma banho. Para mim acontece muito. Na hora do banho é o momento de silenciar a mente, esvaziar os pensamentos e eu consigo, então, ter acesso aos meus insights mesmo sem uma prática mais prolongada, tá bom? Olha a importância disso. Cria esses momentos na sua vida. E isso está bastante ligado também ao seu momento de, sabe aquele momento só para você? Aquele momento que você faz uma coisa muito prazerosa. O que é essa coisa prazerosa para você, né? É momento de parar e fazer um chá, é o momento de você lidar com algum assunto que te dê prazer, né? Então faça isso para fazer ciclos de quebra dessa ativação mental, né? Então, isso me ajudou muito nos momentos de picos de estresse, de ansiedade extrema. Eu já tive também esses momentos de ansiedade extrema, tá? Então, a gente sabe como é passar por isso, né? E esses são essas são as formas que eu consegui de lidar com essa ansiedade em momentos em que eu estava muito agitada, né? Mas existem práticas, tá? Muito mais profundas com o sistema de inteligência multidimensional, que eu chamo carinhosamente de SIM, em que a gente passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos numa prática, né, muito profunda, que não é exatamente uma meditação, ela é uma entrada a um estado expandido de consciência para acessar não só um insight, mas toda uma rede de informações, de consciência, né, a respeito da própria vida, das soluções da sua própria vida, de criações novas, né, correções de rota e tratamentos, inclusive, tá bom? Então isso é incrível. Isto é muito, mas muito expansivo mesmo. Eu desejo, intenciono para vocês que vocês tenham essa oportunidade de conhecer o Sim na sua versão integral, né? Que a gente trabalha, inclusive em workshops, né? E também nessas imersões, tá? Que são de um dia, de 2 dias, para que a gente possa realmente trazer transformações para você,
tá? Agora, eu quero que a gente entre até, então, numa prática de silêncio. Por quê? Porque toda vez que a gente entra numa prática de silêncio, nós trazemos mais clareza para a gente. E é uma clareza sem esforço, é uma consciência, é um estado natural de ser, tá bom? Então, essa eu sinto que você vai conseguir fazer com facilidade, que é você olhar para o céu, se possível, para o sol durante alguns segundos e depois para o céu, né? Independente se ele está nublado, se ele está com as nuvens ali bonitas, né? De céu azul, tá? Que você olhe para o céu. Por quê? Para o céu. Porque o céu está recebendo uma irradiação solar. E essa irradiação solar, ela é conhecida há milhares de anos pelas tradições orientais, né? Egípcia, védica, maia, tá? E o que é sabido dali, né? Que a gente aciona a energia vital, a nossa energia vital, né? E assim a gente aciona a nossa vitalidade. A gente intenciona, olhando para o céu, intenciona acionar a nossa vitalidade, a nossa energia vital. E com ela vem a consciência e vem uma clareza mental, tá bom? Então veja, não é nada difícil isso, né? Vá para uma janela ou olhe através da janela e olhe para um ponto no céu em que você pode ficar ali simplesmente 2 minutinhos, tá? Antes de retomar um assunto, antes de tomar uma decisão, principalmente, né? Antes de ligar para uma pessoa, ou falar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp em que, naquele momento que você não está, se você sente que você está com uma energia exacerbada, tá bom? Também lógico, né? Respire fundo. Conte até 10. Se você conseguir fazer essas duas coisas junto, vai ser ótimo. Você vai ver como muda, tá? E agora a gente vai fazer uma outra mini prática aqui, tá bom? Que conecta você já ao estado expandido de consciência através do seu coração, para você entrar em coerência cardíaca, tá bom? E também é uma mini prática do SIM, né, do Sistema de Inteligência Multidimensional. Por quê? Porque a gente acessa o coração como um portal multidimensional, um portal de acesso à sua consciência maior, tá bom? Vamos lá então, gente. Então a gente fecha os olhos a partir de agora, aonde você tá bom? E você respira fundo 3 vezes, contando 4, até 4 na inspiração e 4 para expirar. E você vai colocando a mão no seu coração. Você vai sentindo a pulsação do coração, os batimentos do coração e se conectando a esses batimentos do coração. Continue a respirar profundamente. Intencione ativar esse coração.
através dessa luz dourada que ali adentra e vai transformando o seu coração em dourado. Você intenciona estar conectado ao seu eu maior, estando num estado mais leve. Você percebe que não há fronteiras, que você se expande. Você intenciona a clareza, você intenciona estar conectado ao amor incondicional, recebendo esse amor. Você está em coerência com o seu coração. Você está em coerência consigo mesmo. E você agradece a si mesmo por essa oportunidade, por essa luz que adentra o seu portal do coração. E vai retornando então ao seu corpo, sentindo que essa vibração se expande por todo o seu corpo, podendo sentir, perceber e movimentar o seu corpo e abrir os olhos. Essa é uma prática que você pode fazer também todos os dias. Cria um espaço interno ou não. Cria, né? Você merece receber de você mesmo essa atenção, esse carinho. Você merece sim, tá bom? Então, a gente criou espaço entre pensamentos, a gente criou uma conexão com a sua origem, porque a sua origem é amorosa. Então você coloca isso na sua vida, no seu dia a dia. E você pode fazer isso por 2 minutos. E de novo por 2 minutos no meio do dia, à tarde, no final do dia. Então faça isso por você, né? Essa conexão, quando você faz, inclusive por mais tempo, você, como eu disse para vocês, você pode entrar numa coerência cardíaca tão grande que isso produz os insights, te traz novas ideias, soluções para aquilo que você estava buscando, né? Você também percebe algo mais sutil, você tem percepções do sutil, tá? E que nós chamamos de intuições, percepções extrasensoriais, que podem ser através dos 5 sentidos, pode ser através de uma visão também, tá bom? Estamos atualizando
para que a gente possa acessar isso sempre, tá bom? Então, deixe isso acontecer naturalmente na sua vida. Deixe acontecer quando você está sendo chamado para isso, né? A crise também traz oportunidade. Essa oportunidade de você entrar em coerência com quem você é, né? Coerência com o que você está fazendo, com o que você deseja se conectar na sua vida, coerência com o seu propósito divino, o que você realmente veio fazer aqui, né? Porque você veio aqui para transformar, sim, a sua vida e também de outras pessoas, tá bom? E então eu deixo esse convite para você entrar nesse silêncio todos os dias, através das práticas que a gente colocou aqui, que são poderosíssimas. Elas são, inclusive, milenares, como eu falei para vocês, né? Vamos entrar em coerência primeiro com você mesmo, para depois entrar também no seu propósito, né? Para a gente trabalhar isso também, tá bom? Então, antes de irmos, deixa eu te lembrar, né? Mais um pouco do que acontece nessa jornada, né? Mais uma vez, eu sou a Yumi Matsubara e aqui eu compartilho o sistema de inteligência multidimensional. Você vivenciou uma micro prática aqui e essa expansão que a gente traz aqui é para que você viva alinhado com o seu eu maior, para trazer mais clareza, mais leveza e mais conexão com você mesmo, né? Mais magnetismo na sua vida. Então, se esse conteúdo ressoou para você, você se inscreve aqui no canal, você pode também entrar no grupo VIP para você receber esses avisos de quando vai acontecer as lives, novos vídeos, e também os workshops, cursos, imersões, tá bom? Para você mergulhar, né? Quem sabe isso faz tanto sentido para você que você quer uma transformação profunda, tá bom? Então, esse é o meu convite. Eu te espero lá no meu canal, no meu grupo VIP e nos vemos então no próximo vídeo, no próximo encontro. Beijos no coração.